No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de junho. Então, oficialmente, passamos aí pela metade de 2022, né? Socorro, passou muito rápido e hoje vamos conversar sobre os livrinhos que eu li, então, neste mês de junho. Antes da gente partir para os comentários sobre essas leituras, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube Namanita. E mais uma coisinha, antes da gente falar sobre as minhas leituras de junho, vou falar rapidinho sobre a nossa leitura coletiva de julho no Clube Namanita, que vai ser O Palácio de Papel, da Miranda Cowley Heller. Esse foi um livro que eu li no ano passado, se não me engano, em novembro, né, quando ele veio no Clube Intrínsecos, e eu gostei muito. Ele entrou pro meu top 10 de 2021, inesperadamente. Eu realmente não achava que eu ia gostar tanto dessa leitura, mas é muito meu tipo de livro, né? Ele é um drama familiar que conta a trajetória de uma família a partir da história da protagonista, né, que é a Elle. Ele é um livro que está sendo bem elogiado pelos leitores, mas tem alguns que não gostam muito do final. Eu particularmente gostei bastante, achei bem simbólico. Também é uma história que traz um triângulo amoroso, mas eu sempre ressalto que ele não é exatamente uma história sobre isso. Essa questão do triângulo amoroso é só um ponto de partida, é só realmente uma forma de começar essa história, né, e de contar a história dessa protagonista e também da família dela. Então, se você não gosta de triângulos amorosos, como eu sempre digo, eu também não sou muito fã, não se apegue a isso, porque nesse caso não é exatamente sobre essa questão, não é sobre uma mulher dividida entre dois homens, né? Então, eu acho que realmente vale muito a pena fazer essa leitura, que traz muitas reflexões e que também tem alguns gatilhos de violência e de abuso. Então, já fica o aviso, mas se você quiser fazer essa leitura com a gente, né, do clube, vou deixar aqui o link do projeto na caixinha de descrição e lá tem todas as informações sobre como funciona o clube, sobre as recompensas, os benefícios e tudo mais, tá? Então, se vocês também tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo. E agora vamos lá para as minhas leituras de junho. Eu li 3 livrinhos, né? Não vou falar novamente sobre questão de ritmo de leitura e etc, porque vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre isso, mas vou dizer que conforme o tempo vai passando, mais eu vou ficando realmente acostumada a respeitar o meu ritmo, a respeitar os meus momentos. Tem momentos que eu tô mais leitora, momentos que eu tô menos, também depende dos livros, né, do ritmo que esses livros impõem. Posso dizer assim que eu tô realmente cada vez mais acostumada a realmente ter esse respeito por mim mesma, né, como leitora, e era a minha meta, né, mas eu falei que eu não ia falar sobre isso nesse vídeo, mas enfim, era a minha meta para esse ano, e eu tô feliz assim com como eu realmente tô conseguindo reconfigurar essa minha relação com os livros. Então, se você ainda tá no momento em que você tá se cobrando muito, em que você ainda, né, não tá com uma relação tão legal com os livros, com a leitura, vou te dizer para você perseverar, porque uma hora você vai acostumar a realmente ter, né, esse respeito maior pelos seus limites, pelos seus momentos, pelas suas vontades enquanto leitora ou leitor. Então, a minha primeira leitura de junho foi, na verdade, uma releitura, que foi A Pequena Caixa de Gwendy, né, que é do Stephen King com Richard Chizmar. Esse livro aqui eu li quando ele saiu aqui no Brasil, que eu acho que foi 2017, se não me engano, e eu gostei. Não é dos meus favoritos do autor, mas é uma boa leitura, né? Ele é pequenininho e ele tem algumas ilustrações e também tem a letra grande bem espaçada, então ele realmente é uma leitura super rápida. E eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de conhecer a escrita do King, mas que tem medo dos calhamaços, embora ele não tenha só calhamaços, né? Mas algumas pessoas têm um receio de ler um calhamaço, ou de ler um livro um pouco mais pesado, tal, não querem ler terror também. Então esse livro aqui tem alguns pontos positivos para quem quer conhecer a obra do King, mas ainda não se aventurou. O primeiro é que ele é pequeno, que tem ilustrações, então é uma leitura bem fluida, assim, bem rapidinha, mas ao mesmo tempo ele tem muito a essência do King, sabe, das histórias do autor. Então eu acho que é uma boa pedida também para começar a conhecer, né, a obra do King, se familiarizar com o estilo de escrita dele, com os estilos de histórias e tudo mais. E apesar de ter uma atmosfera bem sinistra, assim, de ter alguns acontecimentos bem esquisitos, não é um livro que eu acho que dá medo, então também é mais uma opção para quem quer ler King, mas não quer sentir medo, né? A Pequena Caixa de Gwendy. E eu gosto muito dos dilemas que esse livro traz, porque aqui a gente conhece a Gwendy com 12 anos, né? Quando ela encontra um homem misterioso que dá para ela a caixa, que é uma caixa que tem vários botões e alavancas, né? Cada botão e alavanca faz uma coisa.
e claro que não são coisas exatamente boas, e todas elas têm o seu preço, então tem alguns dilemas bem interessantes e a gente vai acompanhando a Gwendy crescendo aí e lidando, né, com essa caixa e com as consequências, né, do poder dessa caixa. Então é uma leitura que tem esse toque, né, de fantasia sombria, esse toque também sobrenatural, mas tem esses dilemas de certa forma reais, né? E agora no dia 10 de julho, a editora Suma tá lançando a continuação desse livro que é A Pena Mágica de Gwendy, que aí ele é só escrito pelo Richard Chizmar, mas tem o prefácio de Stephen King, então também tá aprovado pelo nosso mestre do terror. E é isso então, leiam A Pequena Caixa de Gwendy, principalmente se vocês querem conhecer, né, a obra do King, mas tem medo de começar por livros maiores ou um pouco mais densos assim, então esse aqui é uma boa aposta. Minha segunda leitura do mês foi O Enigma do Quarto 622 do Joe Dicker. Esse livro aqui foi a minha quarta experiência com o autor, né? Eu li A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, eu li o livro dos Baltimore, que é o meu favorito, eu li O Desaparecimento de Stephanie Mailer e agora esse aqui. E eu não sabia exatamente o que esperar, assim, eu sabia porque já conhecia a obra do Joe Dicker, mas sabe quando você não sabe muito o que esperar do livro mesmo, já conhecendo o autor? Eu tava me sentindo dessa forma. E aí eu fui surpreendida porque eu achei essa leitura muito fluida. Na verdade, eu não sei porque eu fui surpreendida, porque os outros livros que eu li dele, tirando Stephanie Mailer, também foram super fluidos, mas eu peguei esse livro e realmente fiquei viciada, sabe? Aquele livro que você não quer largar. E fazia um tempo que eu não ficava assim com uma leitura, então foi bem gostoso. Mas o livro, assim, a leitura foi maravilhosa, né? Foi a leitura coletiva de junho do Clube na Manita e todo mundo teve mais ou menos a mesma sensação. A gente ainda não fez o debate, mas pelos comentários, assim, por cima, eu acho que todo mundo tá meio que no mesmo barco em relação a esse livro, que foi uma leitura gostosa por ser viciante, por ser muito envolvente, mas o final deixou a desejar, a resolução do caso deixou a desejar, né? Porque aqui o Joe Dicker, ele deu uma viajada, né? Eu não vou falar, claro, o que acontece, qual é o enigma, né? Qual é a resolução do enigma do quarto 622, mas ele deu assim, sabe? Ele realmente foi bem criativo e isso por um lado é legal, até porque realmente para mim foi uma surpresa, não era algo que eu estava imaginando, mas ao mesmo tempo exigiu uma boa vontade, assim, que eu realmente embarcasse nessa proposta do autor, e foi uma boa vontade que eu não consegui ter, sabe? Então realmente achei que o final, assim, deixou a desejar nesse quesito, mas não é um livro ruim, e foi uma leitura ótima, é um livro grande, mas eu li até mais ou menos rápido, assim, por causa disso que eu falei, né, de ser uma leitura viciante, mas esse final realmente eu não consegui comprar, eu não consegui engolir, assim, é uma coisa que vai sendo construída ao longo da história e que faz sentido, mas não sei, pra mim alguma coisa soou fora, assim, do que deveria ser. Alguma coisa não encaixou, e quando eu falo que não encaixou, não é no sentido de trama, não é no sentido de furo, né, no enredo, mas realmente uma coisa que eu não gostei como leitora, assim, que pra mim não fez tanto sentido, sei lá, não colou. E uma coisa que eu senti nesse livro, que eu também senti em Harry Quebert, é que ele vai dando muita volta. A todo tempo a gente tá sendo manipulado. E isso é bom, principalmente quando a gente fala de thriller, de suspense, né? Mas ao mesmo tempo, dependendo da dose que o autor usa, pode ficar cansativo. E eu acho que o Joe Dicker, ele fez isso em Harry Quebert e fez isso nesse livro também. Então chega uma hora que você fica, ai, tá, cansei da reviravolta, me conta logo qual é a história real, o que é realmente, porque já deu, sabe? Mas assim, é uma leitura super gostosa de fazer, então eu super recomendo, assim, o livro, principalmente pra quem gosta de romance policial, pra quem gosta de thriller. Eu gosto muito dessa mistura que o Joe Dicker faz, né, do romance policial, que tem investigação, com esse ritmo mais frenético de thriller e também com um lado mais de romance mesmo, tanto romance como livro, né, novel, mas também de história de amor, né, ele sempre tem esses ingredientes nas histórias dele, e aqui ele fez isso mais uma vez, então é uma leitura super válida. Só esse final aí que realmente essa resolução, que apesar de criativa e surpreendente, deixou a mim, né, e eu acho que a maioria do pessoal também que tá participando da leitura coletiva no clube meio ressabiado, assim, mas enfim, a gente é surpreendido e eu acho que isso conta pontos já quando a gente fala sobre thriller e romance policial, suspense e tal. E a minha última leitura do mês foi outro King, que foi A Metade Sombria, né, da leitura coletiva que eu organizei com o apoio da editora Suma. Também ainda não tivemos o debate, vai ser no meio de julho, né, então inclusive se alguém já leu esse livro ou de repente quer ler, ainda dá tempo de participar da leitura coletiva. Essa foi uma leitura, assim, bem o que eu tava esperando, sabe? Eu achei que seria uma leitura bem envolvente, porque tem uma sinopse bem interessante que eu já vou comentar aqui com vocês, e foi exatamente isso, né? Foi um livro que me envolveu, que me deixou
não tão viciada quanto o Enigma do Quarto 622, mas com aquela vontade de ler para saber mais e tal, porque é mais uma das premissas doidas que o King inventa, né? Mais uma das histórias malucas que ele inventa e que a gente compra totalmente. Aqui eu acho que é até uma coisa que falta no caso do Enigma do Quarto 622, do autor de alguma forma convencer a gente de que aquilo é real, de que aquilo poderia realmente acontecer, sabe? Eu acho que o King tem muito esse poder. Claro que eu sou suspeita pra falar, né? Mas o King tem muito esse poder de fazer a gente acreditar em qualquer doideira que ele inventa, né? Não importa o que seja, ele realmente consegue convencer a gente a entrar naquela história, a comprar aquela ideia. Ele faz isso mais uma vez em A Metade Sombria. Aqui a gente conhece o Ted Beaumont. Ele é um escritor, né? E aí um dia ele cria um pseudônimo que é o George Stark. E aí ele faz muito sucesso como George Stark, né, realmente vira um best-seller, só que chega um momento em que ele começa a ser chantageado por um jornalista, né, que ameaça expor esse segredo dele, e ele resolve sair na frente matando, né, o George Stark. E aí, depois disso, começa a acontecer uma série de assassinatos, né, e ninguém sabe quem é, mas nessas cenas de crime sempre aparece alguma coisa que leva ao Ted. Então essa é a premissa da história, e a partir daí o King começa a desenvolver as loucuras dele. Esse é um livro que você vai tendo várias teorias ao longo da leitura, né? Primeiro você acha, bom, não vou falar, mas enfim, você vai desenvolvendo várias teorias, né? E aí o King, às vezes, eu pelo menos, né? Às vezes acertei, às vezes eu errei. E a gente fica muito curioso para saber como que essa história vai terminar, o que realmente está acontecendo, né, dentro disso tudo, e como sempre o King realmente desenvolve os personagens. Então a gente realmente se apega a eles, eu pelo menos torci, né, para alguns personagens, para que as coisas se resolvessem. Então é um livro que tem esse lado, né, mais frenético de... Nem sei se a gente poderia falar que é um romance policial, porque tem essa investigação, mas são tantos elementos diferentes, estranhos, assim, que é até difícil classificar de alguma forma, mas também tem esse lado da gente realmente se importar com os personagens, da gente torcer por eles, da gente realmente sentir que a gente está acompanhando ali, não só uma investigação, mas a vida de pessoas, sabe? Que essa investigação realmente pode mudar a vida dessas pessoas que estão envolvidas nessa situação. Então eu gostei bastante do livro, não acho que eu favoritei assim entre os livros do King, mas foi uma leitura que eu gostei muito e era um livro que eu estava muito curiosa para ler, e é um livro interessante porque ele tem muita ligação também com a questão do próprio King com seu pseudônimo, né, que é o Richard Bachman. King criou esse pseudônimo porque na época não era legal, né, um escritor lançar mais de um livro por ano, e o King sempre foi muito prolífico, né, então ele queria lançar mais livros e não podia, entre aspas, e aí ele criou então esse pseudônimo, mas logo ele foi descoberto também, desmascarado, e aí ele acabou deixando pra lá, né, e ficando só com o nome de Stephen King mesmo. Mas pra quem conhece um pouquinho mais da história do King é legal, porque tem alguns paralelos aí com essa história dele com o pseudônimo, tem muitas coisas de escrita também, eu achei bem interessante como ele trouxe alguns aspectos da vida de um escritor, de como um escritor se sente, criando essas outras realidades, sabe? Achei uma leitura bem legal mesmo. E tem aí, né, esse toque sobrenatural, né, da gente não saber exatamente o que tá acontecendo nessa história. Não é um livro que dá medo, mas ele é um pouco gráfico, assim, tem algumas cenas mais violentas, né, do jeitinho que o King, nessa época aí que esse livro foi lançado, gostava, então já fica esse aviso. E ele tem spoiler de Cujo e de A Zona Morta, tá? Então já fica esse aviso aí pra vocês que gostam de ler, sem pegar nenhum spoiler ou referência e tal, mas são spoilers bem pequenos, então se você quiser ler fora da ordem, eu, sinceramente, assim, pessoalmente não vejo problema, mas fica esse aviso, né? Então, é isso, esse foi meu mês, 3 livrinhos, mas eu fiquei bem feliz porque, né, 2 Kings, eu sempre fico feliz de ler King. A Metade Sombria estava na minha lista dos 35 livros para ler antes dos 35 anos, então mais um aí que eu tiquei. O Enigma do Quarto 622 era um livro que já estava aqui há algum tempo, né, e tanto ele como a Metade Sombria são um pouquinho maiores, também não são livros tão pequenos, então eu acho que foi um mês produtivo, mas não tanto, né, pela quantidade de livros ou de páginas, mas principalmente por ter tido essas coisas que eu falei, né, King, esses livros que eu já queria ler, que estão aí em algumas listas de metas minhas e tal, então eu fiquei feliz. E mais do que isso, leituras que eu gostei, né, apesar das ressalvas sobre o Enigma do Quarto 622, foi uma leitura muito gostosa, assim, uma experiência de leitura muito positiva. E a Pequena Caixa de Gwendy, eu já tinha, né, lido, como eu falei, mas eu acho que eu gostei mais dessa vez. Isso é sempre bom, e como eu falei, a Pena Mágica de Gwendy tá vindo aí, então já estou pronta para ler essa sequência. E o vídeo de hoje é esse, então me contem o que vocês leram por aí
aí nesse mês de junho, como que foi, né, esse mês para vocês, qual foi o livro que vocês gostaram mais, enfim. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.